Fala, gurizada! Aqui é o professor Davi Ruschel de História e a ideia aqui é a gente fazer uma aula experimental para vocês terem uma ideia de como funcionam as aulas do grupo de História. Para mostrar para vocês minha didática, como são os slides, e o assunto que eu escolhi para essa aula então é ditadura civil-militar brasileira. Assunto no qual eu tenho mestrado e me é bem caro, eu acho bem importante esse assunto, temos que falar muito sobre isso, certo? Primeira coisa, para a gente entender a ditadura civil-militar brasileira, a gente tem que entender o seguinte, ó, primeira coisa, contexto externo, tá? No contexto externo, vocês têm que sempre lembrar da Guerra Fria. Não tem como entender a ditadura civil-militar brasileira sem entender o contexto da Guerra Fria. Aquela ideia do mundo bipolar, de um lado o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, do outro lado o bloco socialista liderado pela União Soviética. Dentro dessa lógica do mundo bipolar, no início os Estados Unidos fez aquele plano Marshall para ajudar a Europa, ali os países destruídos pela Segunda Guerra Mundial, só que a América, se sentindo meio abandonado, o que acontece? Revolução Cubana. Em 1959, tivemos a Revolução Cubana, do ladinho dos Estados Unidos ali, e em 61 Cuba vira socialista. A partir do momento que Cuba vira socialista, surge essa preocupação nos Estados Unidos de que a América toda pudesse virar Cubas, né? E aí eles se voltam para o Brasil. O Brasil, um país de dimensões continentais, se torna o grande foco desta ideologia anticomunista que tem que lembrar também o seguinte, ó, o exército brasileiro e o exército dos Estados Unidos tinham uma ligação muito forte desde a Segunda Guerra Mundial. Então eles vão ensinar para os nossos militares a chamada DSN, que eles gostam de cobrar nas provas, Doutrina de Segurança Nacional. Qual é a ideia? O inimigo agora é o inimigo interno, o comunismo. E o comunismo ele se espalha dentro do teu país como um câncer, ele vai tomando uma célula, tomando outra, quando tu vê, tomou todo o organismo. Então qual é a única forma de combater, segundo esta ideologia, o perigo do comunismo? Regimes de segurança nacional. A democracia não serve para combater esse perigo. Então, qual é o discurso? Temos que tomar o poder, suspender os direitos e garantias individuais do cidadão e assim nós vamos ter métodos mais efetivos de combate a esse inimigo que é o comunismo. Claro, esse discurso vai acabar justificando violações a direitos humanos, torturas, perseguições, às ditaduras que vão ser implantadas, então, aqui na América do Sul nesse período, começando pelo Brasil em 1964. Então, o primeiro elemento a lembrar é o contexto externo, a questão da Guerra Fria e essa latino-americanização da Guerra Fria a partir da Revolução Cubana, certo? Outro elemento que a gente não pode esquecer é o seguinte, o contexto interno. O que estava acontecendo no Brasil? No Brasil, a gente tem um contexto de radicalização política, governo João Goulart, crise econômica, bipolarização aqui dentro também do Brasil, porque o presidente João Goulart, herdeiro de Getúlio Vargas, na crise que o Brasil vivia, uma crise econômica, uma crise política também, ele radicaliza e começa a propor as chamadas reformas de base. A partir daí ele começa a ser acusado de ser comunista, e aí a sociedade se divide, aquela clássica bipolarização, os que eram a favor das reformas de base serão chamados de comunistas, e o próprio João Goulart será acusado de ser comunista, os que eram contra as reformas de base, né, mais alinhados aos Estados Unidos, ao capitalismo, e aí essa mobilização da sociedade vai acabar também servindo como uma espécie de apoio ao golpe de 64. Então nós temos o contexto externo e o contexto interno, que é super importante para entender o golpe e a ditadura. Quando a gente chega na ditadura, essa linha aqui, ó, é muito importante, tá? Essa linha, eu sempre começo os estudos sobre ditadura em cima dela e já entrego essa linha para os alunos, porque essa linha aqui é um resumão da ditadura. Você tem que entender que a ditadura civil-militar brasileira, esse é outro debate importante, né? Hoje a gente não chama mais de ditadura militar. Por quê? Porque daí é muito simplista, né? Dizer que foram só os militares que foram lá. Não. Teve apoio de setores civis da população brasileira, teve civis que participaram junto do regime ditadura militar, tá? Então é bem interessante a gente entender a complexidade também desse assunto, nunca simplificar. E o próprio grupo militar golpista que tomou o poder no Brasil em 64,
eles tinham divisões internas. Tinha o chamado grupo dos moderados, que eu coloquei em azul aqui para vocês, e os da linha dura, que eram os mais radicais que eu coloquei em vermelho ali. Então observem que a ditadura civil-militar brasileira, ela tem uma lógica, ela tem uma dinâmica. Começa mais leve, com Castelo Branco, que era dos moderados, tentando fazer de conta que não era uma ditadura, vai se escancarando, vai virando uma ditadura, e aí vem o Costa e Silva. O Costa e Silva já é da linha dura. Aí nós teremos uma onda de protestos contra a ditadura e a reação dos militares da linha dura, que será o famoso AI-5. O AI-5, gurizada, ele inaugura a pior fase da ditadura, os chamados anos de chumbo. Costa e Silva assina o AI-5, menos de um ano depois ele sofre um derrame, ali fica impossibilitado de exercer o poder, assume Médici. E o Médici será o auge da ditadura. É o governo que mais cai nas provas. Ame-o ou deixe-o. Aquela euforia, milagre econômico, conquista do tricampeonato mundial de futebol no México, ao mesmo tempo é o governo que mais teve repressão. Censura aos meios de comunicação, sequestros, torturas, assassinatos e desaparecimento dos corpos, tá? Então é o auge da ditadura. No final do governo Médici nós teremos então uma crise econômica mundial que vai afetar o Brasil, e aí a economia decai. E o próprio grupo militar que estava no poder percebe que era hora de se retirar. Então voltam os moderados, observem, primeiro foi Castelo Branco moderado, depois Costa e Silva e Médici, linha dura. Aí vem o Geisel, moderado, da linha do Castelo Branco, e ele inicia o quê? O famoso processo de distensão ou abertura lenta, segura e gradual. Teve o Geisel e o Figueiredo. 10 anos ainda enrolando, até eles largarem o poder, tá? Então entendam isso, que a ditadura, ela tem toda uma dinâmica e nos estudos sobre a ditadura civil-militar, a gente tem que entender toda a complexidade do processo que ocorre, certo? Então isso aqui já é uma boa introdução. Em cima dessa linha, eu sempre estimulo vocês a construir então um resumão, aquele cartazinho clássico, né? Com os principais fatos de cada governo. Porque isso cai em provas estilo URGS, por exemplo, tá? E assim, ó, passando rapidamente para vocês, tá? Só um resumão aqui, é claro. Isso aqui é uma aula experimental, não esqueça disso, tá? Curtinha. A ditadura civil-militar brasileira, aqui no grupo, nós teremos 2 encontros de 1h45, só para trabalhar esse assunto, bem aprofundado, tá? Mas só para eu mostrar para vocês o basicão aqui, que vocês têm que saber sobre ditadura, e aqui no grupo a gente vai estudar em profundidade. Primeiro, depois do golpe nós temos uma rápida junta militar, tá? Durou 13 dias ali, se auto-intitularam Comando Supremo Revolucionário. Única coisa importante, ato institucional de número 1. Começam as cassações políticas, expurgos, eles chamaram de Operação Limpeza. Começam a caçar um monte de gente, prisões, já tem tortura nesse período, né? Em menor escala, mas tem. E aí eles limpam o Congresso, vão caçar os esquerdistas lá do Congresso e mandam para o Congresso o líder do golpe, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. O Congresso diz sim, senhor, e Castelo Branco se torna então o primeiro presidente / ditador da ditadura civil-militar brasileira, tá? O governo Castelo Branco, gurizada, ele não cai tanto nas provas, tá? Mas é legal lembrar do AI-2, principalmente. Ah, senhor, como é que eu vou lembrar se cair na prova AI-2? 2 partidos, barbada. A partir de agora só podem existir 2 partidos. Vai se formar a Arena, a favor da ditadura, e o MDB, uma oposição moderada que eles deixavam existir para fazer de conta que não era uma ditadura. O AI-2 ele é muito importante também, porque ele vai estabelecer que as eleições para presidente do Brasil, a partir de agora, serão todas indiretas. O povinho não vai mais votar para presidente, tá? A escolha para presidente será no Congresso, controlado, claro, pelos militares. Então eles escolhiam Costa e Silva, mandavam para lá e o Congresso dizia sim, senhor, tá? Mas mantém uma espécie de fachada de democracia. O AI-3, eles vão estender então as eleições indiretas para os governos estaduais, e com o AI-4 nós teremos a imposição de uma nova Constituição. Uma Constituição autoritária, porém podia ser pior. Quem fez essa Constituição foram os moderados. No governo Costa e Silva, o que vocês têm que lembrar? É a linha dura no poder, a ditadura está se consolidando
e aí a galera começa a sair para as ruas, protestar, estudantes protestando contra a ditadura, operários protestando contra a ditadura, políticos vão formar frente ampla contra a ditadura, alguns grupos mais radicais inspirados no modelo cubano começam a praticar luta armada contra a ditadura também. Nós temos então grandes protestos estudantis nas ruas, conflitos de rua entre os estudantes e policiais, o assassinato do estudante Edson Luiz no Rio de Janeiro, depois a gente vai comentar em detalhes como isso aconteceu e por que teve tanta repercussão. A partir daí a marcha dos 100 mil contra a ditadura no Rio de Janeiro também. Então o governo Costa e Silva ele tem um crescendo desta onda de protestos contra a ditadura, contra o regime militar. O que isso vai acabar acarretando? A linha dura, Costa e Silva é da linha dura, considera isso intolerável. E aí vem a reação dos militares, que vai ser justamente o AI-5. Tivemos um discurso de um deputado, Márcio Moreira Alves, no Congresso, criticando de forma dura a ditadura. Os militares queriam caçar ele. O Congresso disse não para a ditadura baixa o AI-5 e fecha o Congresso Nacional, escancarando a ditadura a partir desse momento, tá? Lembre então, o AI-5, ele é o momento que inicia os chamados anos de chumbo. Fecha o Congresso, a partir daí vai ter censura prévia aos meios de comunicação. Entramos na pior fase da ditadura, só cuida o pega-ratão. Porque quem assinou o AI-5 foi o Costa e Silva, mas quem mais vai usufruir do AI-5 vai ser o Médici. Costa e Silva, poucos meses depois, sofre um derrame, fica impossibilitado de exercer o poder. Aí eles vão colocar uma junta, tá? Depois a gente vai ver isso em detalhes. Essa junta militar que os militares impuseram, ela dura ali 2 meses aproximadamente, tá? Único fato relevante, o sequestro do embaixador dos Estados Unidos da América no Brasil, Charles Burke Elbrick, tá? E aí tiveram que libertar os presos políticos ali em troca da vida do embaixador. Os militares, não gostando desse fato que aconteceu, a luta armada crescendo e tudo mais, colocam então Emílio Garrastazu Médici. O governo Médici, então, que é o que mais cai em prova, vocês têm que lembrar sempre esta dualidade, esta ambiguidade. De um lado, foi o governo que mais gente apoiou durante a ditadura, graças ao milagre econômico, a economia brasileira crescendo 10% ao ano de crescimento do PIB, gurizada. Isso é uma coisa alucinante, né? Então, políticas econômicas que vão obter sucesso, claro, vocês que são a elite intelectual do nosso país e que vão passar na federal, vocês têm que ter uma compreensão mais aprofundada do assunto. O milagre econômico foi feito com base em dinheiro que vinha de fora. Isso vai gerar aumento da dívida externa brasileira. Não tivemos programas também sociais, distribuição de renda, aumento da desigualdade em nosso país. Tudo isso é consequência do milagre econômico e as provas abordam isso. O milagre econômico sob um viés crítico, entender as consequências deste fenômeno. Mas imagina quem viveu esse período, tá? Milagre econômico, a economia crescendo 10% ao ano do PIB, aí o Brasil vai lá e conquista o tricampeonato mundial de futebol no México, aquela seleção incrível, né? Censura prévia aos meios de comunicação, só saía coisa boa na imprensa, não saía nenhuma crítica, né? Então o pessoal entrou nessa onda ufanista, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, ninguém mais segura esse país, pra frente Brasil, e o lema clássico, né? Brasil, ame-o ou deixe-o. Percebam, é um lema bem autoritário, né? Ou tu ama ou tu cai fora. Não pode criticar o governo mais, né? Então essa é a onda do governo Médici. Ou tu entra nessa onda ufanista, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, ou tu caía nas malhas da repressão, tá? Repressão brutal. Se aparecer em prova DOPS, OBAN, DOI-CODE, alguém está sendo torturado, tá? É a pior fase do regime e óbvio que isso a gente só veio à tona no Brasil no final da ditadura. Na época as pessoas não sabiam, tá? Tinha censura prévia e tudo mais. E lembrem que no final do governo Médici estoura uma crise econômica mundial, conhecida como crise ou choque do petróleo. Os Estados Unidos, sofrendo com essa crise, vão cortar as verbas que estavam injetando aqui no Brasil e a crise no Brasil também vai ser forte, uma crise econômica. O milagre já era um pseudo-milagre, e aí os militares percebem que é hora de abrir o regime, certo? O Médici não consegue escolher alguém da linha dura e aí nós teremos então a chegada ao poder de Ernesto Geisel. O Geisel, gurizada, é dos moderados, da linha do Castelo Branco, e é o cara, então, que vai iniciar o processo de distensão ou abertura lenta, segura e gradual. Ele vai ter que enfrentar a crise energética, vai tomar várias medidas ali para enfrentar essa crise do petróleo, né? Outra coisa, ele vai brigar com a linha dura.
A linha dura não queria sair do poder. E ele vai ter que afastar a linha dura do poder, não sem resistência. Ele vai enfrentar a resistência da linha dura. Tem o famoso assassinato, por exemplo, do jornalista Vladimir Herzog. Mataram ele sob tortura e penduraram ele de uma forma ridícula, querendo dizer que ele teria se suicidado. Isso é governo Geisel, não esqueçam, é um governo bem complexo, certo? Mas ele vai, então, promover esse processo de abertura de espaços de participação política. Nós teremos grandes greves no ABC paulista ocorrendo nesse período, surgirão novas lideranças da esquerda contra a ditadura, mas não se iludam com o Geisel. Ao mesmo tempo que ele abre espaço e briga com a linha dura, ele também fechou o Congresso, impôs medidas autoritárias como o pacote de abril, certo? E ele governou até o final do seu governo com as 5 na mão. Olha que espertalhão. Ele ia largar o poder em março de 79, em janeiro de 79 ele acabou com a AI-5, para entrar para a história como o cara que acabou com a AI-5. É um momento importante, né? Mas ele governou com o AI-5 nas mãos, inclusive fechou o Congresso, não se iludam. E aí ele coloca no poder o seu sucessor, da linha dos moderados também, Figueiredo, tá? Lembre que o Figueiredo é o último ditador, o último presidente militar. Ó o macetezinho, Figueiredo. O fim da ditadura, certo? O Figueiredo vai aprofundar o processo de abertura política, teremos a lei da anistia, teremos o pluripartidarismo, acaba aquela história de só poder existir 2 partidos, certo? Outra coisa, crise econômica. Essa é uma marca do governo Figueiredo também. Forte crise econômica, inflação mais de 100% ao ano, estagnação econômica, dívida externa batendo índices altíssimos. A linha dura não queria aceitar a abertura, começa a promover atentados terroristas pelo Brasil, certo? Então o Figueiredo é o cara que vai impor até o fim esse processo de abertura, que foi a missão que o Geisel deu para ele. Só que no final, quando falaram que não ia mais ter presidente militar, o pessoal se emocionou e começou a ir para as ruas dizendo diretas já, campanha das diretas já. A campanha das diretas já cai muito nas provas, tá? Só que cuidem, foi um sucesso nas ruas, tá? Milhares, mais de 1 milhão de pessoas nas ruas querendo votar para presidente, mas tinha que mudar a Constituição. Foi a emenda Dante de Oliveira para o Congresso e no Congresso brasileiro a emenda das diretas ou emenda Dante de Oliveira não foi aprovada. Cuidem esse detalhezinho, pega ratão que eles usam nas provas. Diretas já, a eleição foi indireta. A eleição foi indireta. E quem foi eleito nessa eleição? Tancredo Neves. Só que o Brasil tem umas coisas estranhas, né? Tancredo Neves foi eleito, morre antes de tomar posse, misteriosamente, e aí sobra quem para nós? José Sarney, que era um apoiador da ditadura e será o primeiro presidente do Brasil no período democrático pós-ditadura. Feito, gurizada. Desculpa correr isso, aqui é só uma aula experimental, bem rapidinho aqui, para vocês terem uma ideia de como é a minha didática, tá? No grupo aqui, isso que eu falei em menos de 20 minutos, no grupo nós teremos 2 encontros de 1h45 para falar sobre esse assunto. Tá? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida que tu tiver ainda, me chama no direct, vamos conversando e ó, fica o convite aberto, vem para o grupo que nós vamos entender todos os períodos históricos em profundidade. Valeu!